Não, eu mesmo teve uma vez que eu estava doido para ter um relógio digital. Aí eu vi anunciando um determinado relógio é digital que chama? Não, tem um nomezinho, O smart, smartwatch, né? smartwatch. Rapaz, velho, é isso mesmo. Uhum. É digital. Muito bem, aí eu estava vendo o relógio, né, e ele bem mais em conta do que os das marcas tradicionais, e com uma série de funções que se eu fosse ter, nessas marcas tradicionais, tipo, o relógio ia ser, tipo, mais de R$ 1.000, mais de R$ 1.500, e esse relógio sendo vendido por 300 e poucos reais. Eu: "Meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa boa". Aí o rapaz, eu já estava quase comprando. Aí eu falei: "Não, eu vou botar aqui eu vou dar um Google para saber se tem alguma reclamação". E cara, eu vi, bicho, tanta reclamação de pessoas que compraram o produto e o produto não tinha chegado, inúmeras, 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 sabe. Aí eu olhei assim, não, assim, sabe quando a esmola é demais, né, e assim, Sim, ainda sim. bem que existem esses sistemas de divulgação, e a gente tem uma segurança maior de realizar um tipo de negócio com principalmente à distância, não é. Olá, mais um episódio do Pode Falar em Direito, comigo Feliciano. É uma alegria muito grande poder contar com vocês aí nos acompanhando, viu. Veja nossos episódios completos no YouTube, no Spotify, nossos cortes no YouTube, TikTok e Kwai. E, por favor, fiquem com a gente, apertem o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Hoje eu quero mandar um abraço especial para o povo querido de Viçosa, do Ceará, que é a origem da minha família, não é, a terra do vovô Feliciano, mas que hoje em dia tenho outros entes queridos que estão por lá, meu primo Tãozinho, meu compadre, sua esposa Jurema Abrantes, Cecília, tia Geninha, Romeuzinho, Rui. Um grande abraço para todo mundo aí de Viçosa. E eu faço essa referência especial porque estamos aqui mais uma vez com o doutor Pedro Luiz Abrantes. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo. Nós temos parentes também lá em Viçosa, não é? Nossas primas queridas. E para a gente não pode falar em direito aqui, te recebendo outra vez, é uma alegria, uma honra, uma honra imensa, né? O fato de ter você aqui conosco. E hoje para tratar também de um assunto que você é expert, que é o direito do consumidor. Seja bem-vindo, doutor Pedro. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui mais uma vez. Todo mundo, espero que confira o primeiro episódio, vejam lá no canal, curtam, compartilhem. Quero bastante engajamento lá no nosso primeiro episódio e para mim é uma honra mais uma vez estar aqui com vocês, participando do programa, comentar sobre direito do consumidor, muito interessante. Legal, Pedro. Olha, o primeiro episódio tá muito bom, né? Porque a gente mostra a trajetória do Dr. Pedro, né? Que, assim, é espetacular, né? Apesar de muito jovem, vem se destacando muito na sua área de atuação, na sua atividade de advogado, e especialmente, fundamentalmente, na atuação do direito do consumidor. E a gente vê, Pedro, na televisão, né, umas entrevistas, uns tira-dúvida, tal, o povo falando: "Ah, isso ofende os direitos do consumidor". Eu vou te ser sincero, eu não gosto muito de um programa que tem um deputado federal que vai nos comércios, assim, de uma forma um pouco, sei lá, assintosa, assim, às vezes destratando funcionários que não tem nada a ver com a fornecedora do serviço ou do produto, enfim. Mas que é uma relação jurídica diferenciada, não é? Mas que gera direitos tanto para quem se relaciona na figura de que esteja comprando um produto ou serviço, como também em relação à pessoa física ou jurídica, não é? Que vende, que fornece um produto ou serviço. Eu queria, Pedro, que numa linguajar bem assim simples, né, acessível, você explique para as pessoas que nos acompanham o que é o consumidor. Bom, assim, os termos jurídicos que a lei trazem, né? O consumidor é aquele que está adquirindo um produto ou serviço na condição de hipossuficiência e vulnerabilidade, né? Hum, Em regra, o consumidor é todo aquele que está adquirindo um contrato ou, ou... É muito difícil falar, na verdade, de consumidor sem explicar o que é também o fornecedor, né? por favor. Então, o consumidor é aquele que está adquirindo o produto ou serviço na condição de hipossuficiência ou vulnerabilidade, e o fornecedor é aquele que presta aquele serviço ou aquela venda com habitualidade, Sim, certo? Exercendo aquela atividade de forma remunerada, entendi. Então, podendo ser pessoa física ou jurídica. isso é legal que você pontuou, não é, que assim, o fornecedor de um produto ou serviço, né, ele tem uma habilitualidade naquela atividade econômica, né, e faz aquilo como a sua atividade regular. De maneira então, assim, que se a minha relação com o meu condomínio, ou com se eu comprar um carro do meu vizinho, não é consumo, não é isso? Não, não, muito bem ponderado.
Se você está exercendo aquela atividade de venda de forma pontual, vendendo um carro, ou vendendo até mesmo, sei lá, um item de posse sua que você não faz aquilo de forma constante, você não é um fornecedor, não pode ser enquadrado dessa forma. E é interessante destacar que tanto o fornecedor quanto o consumidor podem ser pessoa física ou Sim. pessoa jurídica. O consumidor não obrigatoriamente é uma pessoa física. Existem casos onde a empresa está em condição de consumidora quando ela está adquirindo um produto ou serviço que não é daquela atividade fim que ela exerce. Aham. Por exemplo, um banco, ele é consumidor a partir do momento que ele está adquirindo um produto ou serviço de um terceiro e ele pode exercer o seu direito de consumidor se foi lesado ou prejudicado Sim. por este. Da mesma forma que o consumidor ele pode sim ser uma pessoa física. Eu sou o Pedro e eu trabalho com a venda de carros. Eu habitualmente, por mais que eu não tenha uma pessoa jurídica, eu vendo carros ali num canto fixo, exerço uma atividade remunerada há muito tempo. Você pode sim também exercer os seus direitos de consumidor contra aquela pessoa física na condição de fornecedor. Certo. Doutor Pedro, e por que assim, a nossa ordem jurídica, ela criou assim, um sistema de proteção especial para as relações de consumo? Por que existe essa relação especial de proteção, não é? E o que essa proteção representa? O que diferencia ela de uma regra jurídica normal? Muito bem. Para as relações jurídicas normais, nós temos o nosso Código Civil, né? Sim, Que basicamente preceitua as regras para as pessoas ou empresas que estão em igualdade de condições de negociação. certo. No Código Civil, presume-se que as partes que estão ali firmando uma negociação, elas estão no mesmo patamar Aham. de conhecimento, de condições financeiras. Na relação de consumo, não. O fornecedor de produtos ou serviços, ele está ocupando uma condição e o consumidor está numa condição de hipossuficiência e vulnerabilidade, onde ele não pode exercer plenamente as condições de uma negociação. Exemplo, Sim, quando você compra um serviço online, certo? certo. Você vai no site, clica naquele termo de concordância que ninguém lê e que você não pode realizar nenhuma alteração. Se estamos aqui eu e você negociando, a gente vai definir passo a passo cada cláusula do contrato. Sim. Então, a partir do momento aí, o que a gente identifica nesse caso concreto? Que o consumidor está numa condição de vulnerabilidade Aham. e por não ter essa equidade na negociação, na aquisição desse produto, a lei vem para garantir ao consumidor que Aham. ele esteja em igualdade com a parte que ele está adquirindo aquele produto ou serviço. Que legal, né? Então, assim, é porque na relação de consumo, a gente sempre vai ter de um lado, em princípio, né, alguém que vai adquirir um produto ou serviço que está numa situação muito mais difícil em termos técnicos, econômicos, em relação à outra parte. Aí, exatamente para dar uma proteção para essa pessoa dita consumidor não ser explorada por essa parte maior, aí vem a lei que assegura alguns direitos para tentar equilibrar essa relação jurídica, não é? E quais seriam essa proteção especial? Algum desses exemplos desses direitos básicos do consumidor? Alguns direitos básicos que nós temos que, na verdade, o nosso código ele é até bem recente, né? Aham. Se a gente vê grandes nomes do direito do consumidor, muito provavelmente eles nem fizeram essa cadeira na Faculdade. faculdade, porque a lei é a Lei 9.099, né, de 90, né? Então, 878. 87 de 90, perdão, 9.099 é a lei É, dos juizados do especiais, eu do confundi. processo, né. E Código contra o Consumidor é exatamente essa. Então, assim, é um código recente e que podemos exemplificar algumas das garantias como a inversão do ônus da prova, Aham. o direito de informação, Sim, o direito à substituição do produto em caso de vício. que legal. Aqui nós temos 3 grandes vantagens que o consumidor tem que na igualdade de passo que o Código Civil não proporciona. A facilidade do acesso às resoluções, não é, administrativa e judicial, né, dos conflitos, não é. Falar nisso, doutor Pedro, eu mesmo tenho muita dúvida sobre a questão dos DECONs e dos PROCONs. O que são os DECONs e os PROCONs? Que órgãos são esses? Esses órgãos são... O PROCON ele é um órgão vinculado à prefeitura, né? Aham, E o DECON ele é um órgão do Ministério Público. certo, Ambos são órgãos de atuação na esfera do direito consumidor na parte administrativa. Ou certo, seja, são órgãos que não têm o poder de impor uma decisão ou obrigar alguém, a uma empresa, a fazer algo. Eles certo. têm o poder de fiscalização, de aplicação de multa e servem na realidade como forma de o consumidor mediar o seu problema, a sua disputa com essa empresa, sem ser necessário como é que se diz assim, Sim, assoberbar os judiciários sim. de processo, Uma tentativa de resolver o problema sem levar o caso para o judiciário, não é isso? sem levar o caso ao judiciário, exatamente. Então, assim, é interessante essa análise, né? Então, assim, que esses órgãos, então,
não necessariamente o consumidor que se sinta lesado por algum produto ou serviço, ele vai conseguir resolver o problema nesses órgãos. Não necessariamente vai conseguir, não é isso? Bom, por mais que esses órgãos existam, que historicamente tenham feito muito pelo consumidor, especialmente aqui no Ceará, o DECOM tem uma política de atuar em favor do consumidor, de fiscalização, de embargar grandes irregularidades que estão ocorrendo. Para o consumidor, na prática, hoje, no ano de 2024, eu vejo que há saídas muito melhores do que o PROCON e o DECOM. Por quê? Porque, como mesmo disse, eles não têm um poder de impor uma decisão judicial, que é o que o judiciário faz, né? De uma decisão judicial, o DECOM e o PROCON, eles podem aplicar uma multa, então é muito diferente. O que é que vai ser mais danoso para a empresa? Responder um processo onde eles eventualmente podem sofrer uma multa daqui 1, 2 anos, ou ter o seu nome sujo no mercado. Sim. Então, para que outras pessoas vejam de forma assim na internet que eles não têm um bom serviço ao consumidor. Então, como é que você faz isso? reclameaqui.com.br, o consumidor.gov.br, eles são órgãos que também são administrativos do direito do consumidor e que eu vejo hoje com a maior eficácia, né? Claro que não tirando a importância desses órgãos, do poder de fiscalização que eles têm, de tudo que eles já fizeram pelo consumidor, mas hoje eu vejo, para os casos que eu encaro no escritório, como de mais fácil acesso ao consumidor, o reclameaqui.com.br e o consumidor.gov.br, que também é vinculado ao Ministério da Justiça. É interessante, né? Porque aí a pessoa pode, relatar o seu problema online, via internet, sem sair de casa, e eventualmente ter seu problema resolvido até mais rápido do que pegar uma senha no órgão público, né? Que no final das contas, não, assim, a gente não sabe se a empresa vai responder, assim, não é o Poder Judiciário, né? Então, Pedro, quer dizer que esses órgãos de internet, o Reclame Aqui, são órgãos públicos? Eu não sabia. Não, o reclameaqui.com.br ele é privado. É privado. E, inclusive, mesmo sendo privado, ele é muito bom porque ele consta lá o ranking das empresas. Sei. Então, você pode ver se aquela empresa é bem avaliada, quais são as reclamações mais recentes do consumidor. Recentemente, eu estava vendo um aplicativo de pagamentos. Certo. Onde eu vi que eles estavam com a taxa pagando muito bem, mais do que a média do mercado. Isso me surpreendeu. O que é que eu fiz? Fui no Reclame Aqui, ver qual era a credibilidade daquela empresa. E eu vi que ela estava retendo o dinheiro de muitas pessoas. As pessoas colocavam o dinheiro lá e quando tentavam fazer uma transação, tinha muito problema, estava lá no Reclame Aqui. Então, vixe, então talvez seja por isso que eles estão dando esse rendimento maior, porque eles estão dificultando que a pessoa tire o dinheiro. Então, já não ponderei. Agora, o consumidor.gov.br, ele é um órgão vinculado, sim, ao Ministério da Justiça, que dá mais uma força, né, para as empresas que estão ali cadastradas. Inclusive, eu uso muito como prova, né, dependendo da resposta da empresa, o que foi colocado ali no consumidor.gov.br. O histórico daquela empresa, né, daquela prestadora de serviço, né, sobre a sua prática, né, comercial. Isso é interessante. E também sobre o caso concreto. Dependendo da resposta que eles dão, muitas vezes dá ao consumidor uma credibilidade maior ao direito, né, que ele tem. Que legal, cara. Não, eu mesmo teve uma vez que eu estava doido para ter um relógio digital. Aí eu vi anunciando um determinado relógio é digital que chama? Não. Tem um nomezinho, Smartwatch. Smartwatch. Rapaz, velho, é isso mesmo. É digital. Muito bem. Aí eu tava vendo o relógio, né? E ele bem mais em conta do que os das marcas tradicionais e com uma série de funções que, se eu fosse ter nessas marcas tradicionais, o relógio ia ser mais de R$1.000, mais de R$1.500, e esse relógio sendo vendido por 300 e poucos reais. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Aí eu já tava quase comprando. Aí eu falei, não, eu vou botar aqui, eu vou dar um Google para saber se tem alguma reclamação. E, cara, eu vi, bicho, tanta reclamação de pessoas que compraram o produto e o produto não tinha chegado. Inúmeras, sabe? Aí eu olhei assim, não, assim, sabe quando a esmola é demais, né? E assim, ainda bem que existem esses sistemas de divulgação e a gente tem uma segurança maior de realizar um tipo de negócio, principalmente à distância, não é? Com empresa dessa. Agora, uma dúvida que eu tenho, doutor Pedro, que eu queria até tirar contigo. Eu tenho um amigo no Instagram, achei engraçado nesse dia. Foi o que ele fez. Ele comprou, ou foi um copo, ou foi uma garrafa de uma marca bem conhecida, dessas marcas antitérmicas. Já sei qual é. Tá entendendo? E ele comprou lá e tal. Aí quando chegou, veio na casa dele uma embalagem bem furreca e um copo rei de plástico, desses copos que você vê em corre de bicicleta, que vem de supermercado, sabe? Ele, olha, ele divulgando, sabe? Olha, eu comprei o copo da marca tal, foi tanto, e chegou essa marmota aqui.
Aí eu te pergunto, assim, aí ele disse que ia judicializar, que ele é da área, né? Uhum. Grande amigo, gosto muito dele, é Lion. Aí ele disse que ia judicializar e tal, mas ele fez questão de expor a marca, porque ele deu a entender como se tivesse comprado até num local de referência, que não foi tipo, assim, nesses sites que são intermediadores, né? Uhum. Enfim, o fato dele ter exposto essa marca numa rede social dele, criticando e eventualmente, né, esculachando até nessas plataformas, né? Existe algum problema, algum risco para o consumidor ao fato dele vir criticar uma determinada empresa numa rede social? Eventualmente essa empresa depois pode querer processar o consumidor? Caramba, que questionamento interessantíssimo. Pode sim. Pode acontecer, né? O consumidor não pode extrapolar os limites também, digamos assim, essa empresa é uma empresa utilizando de palavras de baixo calão, Sim. expondo a empresa de uma forma que não é a realidade dos fatos que ocorreu. Sim. Ou então, mesmo que mostrando a realidade, mas denegrindo a imagem daquela empresa, eu, se fosse advogado da empresa, Sim. processaria a pessoa. Assim, Sim. o dano moral ele é algo bem relativo, vai depender muito da análise do julgador, mas pela análise da situação, eu entendo que sim, o consumidor, um dever, na verdade, do consumidor. O abuso do direito, né, doutor Pedro? Do mesma forma que a empresa não pode também enviar o copo errado, né, que é uma falha, tanto no direito da informação, né, o produto não foi divulgado da forma clara e precisa, como também na entrega desse produto, né, que não ocorreu da forma correta. A empresa também, o consumidor não pode extrapolar dos limites da lei, né, usando palavras de baixo calão ou expondo a empresa de maneira indevida, mas simplesmente relatar o que houve e expor sua opinião é um dever do consumidor, não um direito, né? Até para que outras pessoas fazer o reclame aqui na vida real, né? Para que outras pessoas saibam daquilo ali. E dá a chance da empresa corrigir sua falha, né? Desde que faça isso de uma forma normal, existem canais também, não é? Sim, com certeza. Isso é muito interessante também, sabe, doutor Pedro? E assim, você falaste, né, da questão do dano moral, do dano material. E muitas pessoas chegam assim, eu quero entrar com ação contra essa empresa que eu comprei, não deu serviço, ou o banco, que não sei o quê, quero pedir danos materiais e morais. Qual a diferença, doutor Pedro, do dano material para o dano moral? Muito comum mesmo, o pessoal chega lá no escritório e diz, rapaz, eu quero ficar rico com dano moral, eu quero pedir indenização aqui para pagar minhas contas, me aposentar. Não é assim. Vamos lá. Eu vou começar pelo dano material, que é o mais fácil. O dano material nada mais é do que o ressarcimento do prejuízo que você efetivamente teve em pecúnia, em espécie, ou em milhas, ou desembolsado da sua carteira de alguma forma, um custo que você teve que merece ser ressarcido. Esse é o dano material, que pode se estender ao lucro cessante, que pode se estender ali para, eventualmente, uma perda de uma oportunidade. Sim. Mas é aquele prejuízo que você efetivamente teve. Não tem dúvida. O dano material é o ressarcimento do prejuízo que você teve. O dano moral, ele é aquele que se estende ali, o dano à honra, né? É muito difícil de você especificar exatamente o que é o dano moral. Mas é tudo aquele prejuízo que você teve que não foi financeiro. Sim. Fica fácil dizendo dessa forma. Então, o transtorno, a chateação. É a perda de um compromisso, o estresse que você foi, é a própria falha na prestação de serviço. É você ter a expectativa frustrada. Sim. Tudo isso aí são inúmeras situações. Ia precisar daquele produto para um evento, para alguma coisa importante na sua vida, né? E o produto não funcionou, não chegou, né? Ia ser um produto que você comprou para dar de presente de aniversário de casamento. Sim. Chegou o copo Stanley, era o sonho dele, a esposa comprou para o aniversário de 10 anos de casado. Chegou, era o copo daquele jeito. É um simples aborrecimento? Não, é um dano moral, né? Aquele dano extrapatrimonial. Então, é tudo aquilo que fere a honra além do patrimônio. Certo. Agora, sim, o dano moral, ele não é algo que a pessoa vai se aposentar, né? Assim, o que é o caso que a gente vê muita gente falando. O dano moral, ele é proporcional ao dano sofrido e a gente vai depender do julgador para determinar essa quantia. O advogado deve pedir a quantia certa e determinada na petição, mas, assim, para cada situação existe um dano moral apropriado e, na maioria dos casos, não vai ser algo que vai, assim, mudar a sua vida, né? Sim. Você não vai ficar rico, nem comprar um carro por conta de um dano moral. Muito improvável que isso aconteça, né? Muito improvável que isso aconteça. Não é o objetivo da situação do dano moral, não é isso. Não é enriquecimento ilícito. Mas ao mesmo tempo, né, o Poder Judiciário, né, quando vai arbitrá-lo, né, ele também tem que imaginar, assim, um valor que desestimule, né, aquela empresa a repetir aquela conduta, né? Porque às vezes, assim, porque existe por exemplo, uma relação de consumo comum, sei lá, numa relação de voo ou numa relação bancária, qual é mais ou menos a média do dano moral que você vê sendo arbitrado? Vamos lá. Para questões de voo,
nós temos muito também envolvido o dano material, né? Sim. Que muitas vezes a pessoa tem prejuízo com a hospedagem, alimentação, transporte ou Sim. aquisição de um novo bilhete. Para o dano material, vai ser exatamente de acordo com o dano que foi comprovado. Uhum. Para o dano moral, em regra, a questão de voo, eles variam na faixa de 3 a 5 mil reais. Certo. Existem casos onde a indenização é maior? Sim. Claro, como eu falei, ele vai ser proporcional ao dano. A pessoa às vezes faz uma viagem, perdeu um compromisso muito importante, teve mal extraviado de forma definitiva. Enfim, isso aí são situações que vão agravar o dano e que podem torná-lo maior. Mas a média das indenizações é mais ou menos essa, de 3 a 5 mil. Analisando o que a gente vê que os jogadores estão fazendo com isso, que eles querem dar um dano proporcional ali ao que a pessoa pagou mais ou menos em uma passagem. Sim. Não extrapolando muito um valor do que seria uma viagem. Pelo que a gente vê, exceto em situações muito peculiares, onde realmente ali a gente consegue comprovar um prejuízo maior. Interessante, cara. Assim, eu acho legal a gente tratar sobre esse assunto, né? Porque as pessoas muitas vezes imaginam que numa demanda judicial, onde se pede dano material e o dano moral, né? Muita gente tem um conhecimento, assim, empírico, né? Assim, de ver televisão, de que pode ganhar muito dinheiro. E essa não é a realidade na prática, né? Não, na prática não é a realidade. E inclusive, para o advogado é bom saber disso, né? Sim. Que você não vai ganhar nem o quanto você está pedindo. Sim. Você vai ganhar a média da jurisprudência, né? Que são aqui as decisões de casos similares. Sim. Que já tiveram. Então, o consumidor não vai ficar rico com isso. E eu acho que, assim, tanto o consumidor está errado em ficar rico, quanto o julgador está errado em dar um dano baixo demais, né? É o que diz aquela tese dos danos punitivos, né? Sim. Punitive damages, que muito aplicada tanto pelos julgadores, quanto em diversas teses que a gente vê no direito do consumidor, que é que a empresa tenha um prejuízo a ponto de que aquele dano não se repita de muitos casos, Sim. né? Seja um dano que seja, opa, levei essa indenização, não vou fazer isso, não vou fazer isso de forma replicável, né? Sim. Doutor Pedro, e uma dúvida, né? Assim, então, vamos imaginar alguém que esteja nos acompanhando, né? Efetuou uma compra de um produto, de um serviço, numa relação de consumo, o negócio deu ruim, pode ter gerado um dano material, um dano moral. O que é que você sugere que a pessoa faça? Ela primeiro tente um contato com a empresa, ela tem que estar toda documentada, é importante ir para a DECOM antes, tem que ir para o PROCON antes, como é? Ter que ir para o PROCON, ter que ir para o DECON, não. Mas a minha indicação é sempre buscar os métodos administrativos de resolução antes de buscar o meio judiciário. Certo. Inclusive, você pode contar com um advogado para lhe auxiliar nos métodos administrativos. Sim. Então, no meu caso, direito do consumidor, a pessoa teve um problema com a fornecedora de energia, fornecedor de serviço de prestação de serviço celular, internet, plano de saúde, viagens, que são as maiores empresas que todo mundo é consumidor. Uhum. O que é que eu digo que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai abrir um chamado junto ao serviço de atendimento ao cliente daquela empresa. Certo. Que é o número onde eles realmente dão um feedback melhor àquela pessoa. O serviço de atendimento ao cliente. Certo. Não, vai registrar o protocolo, vai aguardar um tempo mínimo, não deu certo, vai abrir o chamado ou no reclameaqui.com.br, se a empresa estiver lá cadastrada, ou no consumidor.gov.br, de acordo com os cadastros da empresa, porque algumas empresas estão em um site e não estão em outro. Feito isso e sem sucesso, você vai reunir essas provas e você vai buscar um advogado da sua confiança para buscar uma reparação para aquele problema que você teve. Mas a dica que eu dou sempre para os meus clientes é buscar os métodos administrativos e, se possível, como advogado, eu já tento resolver para eles esse método administrativo. Que legal. Até para demonstrar, quando a gente vai entrar com a ação no judiciário, que o cliente teve aquela boa fé Sim. de tentar resolver o problema administrativamente e que a última saída dele ali está sendo na justiça. Entendi. Agora, assim, claro, que não é uma aventura processual, né? Exato. Agora, claro, a pessoa teve um voo cancelado de 12 horas, ou sei lá, o plano de saúde negou um procedimento que era muito importante. Aí, dependendo da situação, você vai ver que o método administrativo não vai ser a melhor solução e você vai buscar diretamente o judiciário. E que esperar pode lhe causar ainda mais prejuízo, né? Esperar, exatamente. O perigo na demora, né? Que a gente vê no... Principalmente em plano de saúde, né? Principalmente em plano de saúde. Uhum. Então, assim, o método administrativo ele é muito bom, muito importante, mas existem casos que vai ser necessário ingressar logo no judiciário, especialmente nos casos de urgência. Não, eu vou aqui relatar, pessoal, minha experiência, viu? Minha experiência que eu penei num processo desse. Há muito tempo atrás, quando um pendrive de 32 GB era uma coisa assim, fora do normal, eu comprei pela internet, nesses programas de compra coletiva tal, um pendrive de 32 GB por um valor bem acessível, né? Sendo que o pendrive nunca chegou. Nunca apareceu o pendrive, nunca chegou. E, de fato, era uma empresa famosa, a empresa que fez lá a venda coletiva e tal. E simplesmente vá para a justiça. Aí, tá. Aí eu fui para a justiça.
Aí eu fui para a justiça, aí eu pedi o dano material do valor do pendrive e o dano moral, por todo o transtorno, por toda a chateação que eu esperava utilizar o pendrive para trabalho, para não sei o quê, para guardar arquivos, dados, assim, toda aquela questão que estava, inclusive, me fazendo ingressar com a demanda judicial, que para mim eu tinha uma facilidade, que a esposa era advogada, Sim, sim. né? Então, assim, eu ainda tive essa facilidade de não ter que contratar especificamente um advogado. E aí foi interessante que eu ganhei o processo parcialmente, porque ao final, né, como os termos da sentença, viu, doutor Pedro? Era o seguinte, que se entendeu que realmente o produto não foi dado, eu tenho direito ao dano material. Ó, aí a doutora juíza mandou pagar o valor, né, ou entregar o produto, ou pagar o valor com juros de correção, né? E aí, o dano moral, ela disse que eu não tinha direito ao dano moral, porque na interpretação dela, assim, o fato de eu ter ficado sem um pendrive não ensejaria essa dor, esse sofrimento apto a gerar um dano indenizável. Que era uma chateação que fazia parte do meu dia a dia, eu tinha que suportar isso. E que no final, ela disse que a empresa vai ter 15 dias para me pagar o dano material ou me dar o pendrive, contado do trânsito julgado da sentença. Eu olhei aquela sentença, eu achei até graça dela. Por que eu achei graça da sentença? Porque no final, o que foi que o Poder Judiciário disse para a empresa? Olha, pode vender o produto, pode não entregar o produto, porque se você não entregar o produto, se alguém entrar com ação na justiça como esse rapaz entrou, o pior que vai acontecer para você é depois que transitar em julgado a sentença, você ter que entregar aquilo que você devia ter entregado há muito tempo atrás. Né? Então, assim, foi um estímulo a empresa a ficar fazendo aquele tipo de conduta. E no final, no meu caso específico, a empresa ainda foi melhor do que o Poder Judiciário. Porque como ela não tinha mais o pendrive, ela perguntou na época se R$ 1.000 me satisfazia. Eu me satisfaz. A empresa acabou dando dano moral que a justiça não deu, né? Foi, porque assim, eu ganhei por um pendrive eu ganhei R$ 1.000 por um pendrive de 32 GB, né? Então, Sim, sim. assim, mas imagine, isso demorou anos para ao final a questão ter sido resolvida dessa forma, né? É assim, é por isso que realmente é muito importante o Poder Judiciário, as decisões, para desestimular as empresas a tomar essas condutas, né? Sim. Mas um caso, é um dever importante também do advogado pesquisar, por exemplo, assim, nesse caso você ficou sem saída, né? Sim. Mas se eventualmente hoje chegasse uma pessoa para me relatar nesse caso, eu escutaria a dor dessa pessoa, mas explicaria que realmente, muito provavelmente, ela não teria direito realmente ao dano moral Sim. pelo pendrive. Porque o que a gente vê? Que na não entrega do produto, por mais que seja um absurdo, como você relatou, Aham. as decisões que a gente vê pela justiça, aí fica a critério de vocês dizer se as decisões estão certas ou não, né? Sim. Como você relatou. Mas as decisões que a gente vê é que realmente o dano moral na não entrega ou no atraso na entrega do produto, eles se dão mais para produtos que são essenciais. Sim. Geladeira, notebook e hoje em dia o celular. Entendi. Interessante Os demais itens, roupa, acessórios, o que a justiça tem sendo muito favorável é na restituição do valor, porque aí realmente é o óbvio, né? Não, para você entender, doutor Pedro, eu tenho acompanhado no meu trabalho na DPU, né? Casos que a pessoa indevidamente tem o seguro-desemprego suspenso ou um benefício previdenciário suspenso indevidamente. Uhum. Ou seja, né, o seguro-desemprego era aquele valor que a pessoa ia receber por aqueles meses, né, para ver se conseguia se realocar no mercado de trabalho, ou então o benefício previdenciário, que também é a subsistência da pessoa e de sua família. E que esses benefícios foram indevidamente suspensos, aí tem que se ingressar com a demanda judicial para eles serem reativados, né, ou serem pagos, e se pede dano moral. E tem entendimento jurisprudencial que diz, não, isso não gera dano moral, não. O simples fato de não ser pago, se não mostrar nada demais, isso daí, né, você ficar sem dinheiro para sobreviver, cara, que é a sua verba de subsistência, em relação ao seguro-desemprego, tem súmula da Turma Nacional de Uniformização dizendo que isso por si só não gera dano moral. Eu queria saber se fosse os benefícios de outras pessoas mais poderosas, se não gerar dano moral, sabe? Mas é da população pobre, né, que precisa do seguro-desemprego para sobreviver. Isso, rapaz, isso me indigna, sabe? É por isso que você é defensor público. Você se indigna com o direito dos mais humildes, né? O seu trabalho realmente está sendo bem feito. É complicado, mas eu vou ser bem sincero e frio aqui. Sim. Eu não me surpreendo nem me Sim. indigno mais com essas decisões. Eu só fujo delas. Assim, meio que assim, é uma situação. Eu vou contar uma coisa engraçada, já que eu falei do trabalho. Não foi comigo, foi com um colega meu, que ele foi fazer uma audiência de conciliação numa demanda contra a Caixa Econômica Federal, que as contas do indivíduo foram sem querer, não, foram indevidamente utilizadas, né? O dinheiro que ele tinha em conta, alguém utilizou um método fraudulento e tirou o dinheiro da conta da pessoa. Uhum. Aí foi marcada a audiência de conciliação.
E o advogado da Caixa, o preposto da Caixa, segundo me relatou o colega, né, disse que realmente eles tinham detectado que podia ter tido algum problema. E na conciliação ofereceram pagar para ele restituir o valor que foi sacado e botaram tipo um dano moral, eu não sei se foi uns R$ 3.000, foi uma coisa parecida assim, olha, a gente devolve o valor e dá um dano moral de R$ 3.000. Aí a pessoa, o assistido, não, R$ 3.000 é muito pouco. Aí disse que o juiz estava nessa audiência de conciliação, você quer quanto? Ah, isso aí é para ser uns R$ 50.000. Aí no final não teve o acordo, e depois eu soube, e assim, é uma coisa lamentável, porque no caso a Caixa já tinha dado a entender como se realmente tivesse tido uma falha no seu sistema de segurança, mas ao final, pelo menos no primeiro grau, a demanda não foi acolhida pelo Poder Judiciário. A pessoa, no caso aí, né, imaginava receber um dano moral muito elevado, dada a circunstância, né, porque realmente muitas vezes, quando isso acontece, a pessoa podia, sei lá, tá precisando do dinheiro por uma necessidade muito grande, né? Mas assim, em resumo, né, onde eu estou querendo chegar, que as pessoas tenham consciência, né, que, assim, que como funciona essa questão na justiça. Que quando a gente tem um direito lesado, por si só, isso não vai dar para a gente, além da reparação do prejuízo certo que a gente teve, uma compensação a título de dano moral, né? É isso que eu estou querendo deixar claro. Sim. Hoje em dia, para a gente ter o dano moral, como eu disse, são uma série de estratégias que o advogado tem que ter para saber como ele vai obter o dano moral da maior forma possível e de uma forma mais certa possível. Sim. Porque as decisões são tão nesse sentido, né, de mero aborrecimento, de sabor, dizer que a pessoa não tem direito ao dano moral, não tem direito àquele dano, que faz parte do dever do advogado, como eu disse, fugir dessas decisões que desfavorecem ao consumidor, porque ainda tem muito juiz que julga bem por aí, que inverte antes da prova. E nesse caso aí, o advogado que devia ter dito, eu tenho poderes, procuração com poderes para transigir, e eu que decido. Se a gente não fechar esse acordo, você vai sair prejudicado, e eu vou deixar isso registrado por escrito, que meus honorários vão ser firmados com base nesse acordo que você está negando. Você vai seguir ou não. Sim. A pessoa vai ter que seguir. E aí fica valendo a sua palavra, porque o cliente não tem noção. É verdade. Daí a importância dele ser bem esclarecido, né, sobre essas circunstâncias, né? O profissional com habilitação técnica, né, sempre vai ter, assim, por isso que também é interessante, como você ponderou, de que a pessoa procure ser assistida por um advogado ou por um defensor público, não é, numa questão como essa. Embora seja possível, né, em demandas de juizados especiais, a pessoa, inclusive, ingressar com a demanda sem advogado, não é verdade? É possível, né? A gente tem um jus postulante, completamente, é uma grande vantagem que a nossa justiça dá, que o nosso sistema judicial dá à população. Se você for comparar o nosso sistema legislativo com outros países, até de países muito avançados, isso é raro de acontecer, um acesso gratuito à justiça e sem a necessidade de advogado. Então a nossa população tem essa grande vantagem de acesso aos antigos pequenas causas, né, que todo mundo fala que são os juizados especiais, e ainda tem a vantagem de, muito provavelmente, ter um juizado ou no seu bairro, ou muito perto do seu bairro, ou numa localidade próxima, né? Então, assim, vamos dar a César que é de César, né? A pessoa tem acesso à justiça, de uma justiça de qualidade, que é o Tribunal de Justiça do Ceará, de graça e perto da sua casa. Então, assim, é uma vantagem muito grande ao consumidor. Existe o aparato e a estrutura, né? Mas é óbvio que se você vai poder contar com um advogado de qualidade, você vai ter a chance maior. Você vai ver a pessoa que não sabe nem o que é dano moral, nem o que é dano material. Chega uma proposta de acordo boa, como foi essa da Caixa, a pessoa vai negar, dizer que é 50 mil, vai perder. Então, eu sempre digo para meus clientes, você pode sim buscar o juizado sozinho, você tem direito, eu passo o endereço do juizado, tudo, mas quando eu passo as orientações, a pessoa já desiste. Porque vê que não é tão simples, né? Vai ter que queimar um pouco o neurônio para compreender como o sistema funciona. Doutor Pedro, outra coisa, a gente vê o Código de Defesa do Consumidor, né, como uma legislação protetiva, a gente tem uma ideia formada na mente, né, de que o consumidor sempre tem razão, mas não é bem assim, né? Muitas vezes o consumidor ingressa com suas demandas e perde. Por que que existem casos que o consumidor ingressa com ação na justiça e perde? E eu te digo isso porque muita gente pensa, eu sou consumidor, eu sou cheio do direito, né? E geralmente o é. Mas também, muitas vezes, sua pretensão não vai ser acolhida. Por que não é acolhida, muitas vezes? Na grande maioria dos casos, vou aqui, vou ser polêmico, na grande maioria dos casos o consumidor tem razão sim, e quem está errado são as decisões. É mesmo? Na verdade é. Assim como você falou, assim, você falou eu vou voltar aqui pro seu exemplo mesmo. Do pendrive. Do pendrive. Eu acho que tá errado, entendeu? Assim, a pessoa tinha que ter direito a receber a indenização. Mas
como advogado, você não pode ir assim, de encontro a tudo que está... Lutar contra o sistema de precedentes que está formado, né? Entendeu? Uma cultura que existe no Poder Judiciário, pessoal. A verdade é essa, uma cultura de que o dano moral não é para nenhuma parte ficar rica. Exato. Isso não existe, né? E nem para mudar a vida, não é para ser um prêmio. É para ser uma questão, não é que vai tentar, diante de uma situação que realmente, especialmente, gerou um transtorno, um abalo, ofendeu um direito da personalidade, uma reparação, não é? Exatamente. Geralmente é mais comum contra plano de saúde, não é isso? Porque envolve a vida de uma doença, exatamente. Né? Então, assim, claro que nem sempre o consumidor está certo, então o que a gente tem que observar? Se aquele direito, que aquela situação que ele passou, ela realmente é indenizável. Mas na maioria dos casos e quando ocorre uma decisão desfavorável é porque aquele entendimento daquele magistrado específico é de que o consumidor não tem direito. Então, por isso até que eu digo assim, o processo acaba na segunda instância. Sim. Vamos ter calma, porque às vezes é um entendimento de uma pessoa, quando juntam 5 para decidir é diferente. Então, é isso, assim. Tô falando pela minha experiência, pelos casos que eu pego dos meus consumidores, dos clientes do escritório, que eu faço o filtro e que a gente tem as decisões que não são favoráveis, é muito pelo entendimento daquela pessoa que está julgando a respeito daquela matéria que não é favorável ao consumidor. Existe, claro que sempre vai existir. Ninguém é obrigado a dizer que sempre o consumidor tem razão, mas o que eu entendo é isso. E que foi o que eu ponderei até no nosso primeiro episódio, que é uma das grandes dificuldades da advocacia, é você lidar com as decisões judiciárias desfavoráveis. Mas, vou ver, todo respeito às decisões que estão ocorrendo, todo mundo tem a liberdade de analisar, fundamentar e decidir. Mas... Não, eu me lembrei de outro caso interessante, logo no começo do meu trabalho, né? As minhas demandas de consumo geralmente era contra a Caixa Econômica, né? Que como banco, o Código de Defesa do Consumidor se aplica, né? Nas relações que envolvam a Caixa. Aí qual era a situação? Era uma senhorinha, tinha uma conta na Caixa Econômica Federal e essa conta, ela não usava. Ela, não sei por cargas d'água ela abriu esta conta, eu sei que ela não usava essa conta. Sendo que esta continha dela gerava umas despesazinhas, umas cobranças, umas taxas de manutenção, umas coisinhas dessa. Quando ela foi ver, ela estava endividada com a Caixa, não por nenhum produto que ela tenha utilizado da Caixa, simplesmente pelos os custos de manutenção desta conta. Que hoje em dia, dependendo do valor, que era o caso até dela, não é para se cobrar nada para o indivíduo ter uma conta no banco, né? Sim. E salvo engano, até o nome dela estava em órgão de restrição ao crédito por conta desse débito com a Caixa, simplesmente pelo fato de ela não ter pago essas taxas da conta, né? E aí esse caso me marcou porque o objetivo da pretensão, acho que era para declarar que ela nada devia, não é? E também para pagar o dano moral, porque o nome dela foi inscrito na restrição do crédito. E assim, pelo fato dela não ter, utilizado nenhum serviço do banco. E eu me recordo que esse processo, pelo menos no primeiro grau, a pretensão não foi acolhida. Tipo assim, a concepção do juiz, a pessoa é adulta, a pessoa tem que ter responsabilidade para saber o que é que ela tem, o que é que ela não tem. Assim, ele não se interessou na questão da hipossuficiência econômica e técnica da pessoa, enfim. Foi uma decisão bem difícil para a pessoa, para a parte. Mas no outro caso, idêntico, eu achei legal demais isso aí, porque era um caso idêntico, aí caiu para outro juiz. Aí foi interessante que o juiz colocou na sentença. Porque isso já aconteceu, inclusive, comigo. Tá vendo? É isso. Assim, porque assim, ele deu até aso para um eventual impedimento ou suspensão, sei lá. Você tá entendendo? Por conta que ele relatou que já tinha tido... Ele, na época, era estagiário, ele botou isso na sentença. Ele teve um vínculo com o banco, gerou uma despesa lá. Quando ele foi ver, tava devendo o banco, teve que pegar dinheiro com o pai, com a mãe, sei lá o que foi. Aí, nesse caso, a pretensão foi acolhida. Porque se entendeu que essas cobranças eram abusivas, né? Então, tudo depende também quem vai julgar, né, doutor Pedro? Exatamente. Por isso que eu estou dizendo, é dever do advogado utilizar das estratégias, sabendo que hoje nós temos uma jurisprudência que não é tão favorável ao dano moral, que a gente vê que o dano moral não é tão alto, você vê qual julgador tem mais afeição a esse tipo de matéria, a esse tipo de causa, que investe, vamos dar prova nas decisões, como eu posso utilizar das opções de foro para que essa ação seja ajuizada para onde vai ter uma decisão mais favorável, qual forma de expor os fatos podem levar a ter uma indenização um pouco maior, um pouco melhor. Então vai dar estratégia também do advogado, né? Eu aprendi com o tempo, nas minhas primeiras decisões, de ficar muito aborrecido quando vinham as decisões improcedentes, de me estressar mesmo, até o ponto de quase chorar de raiva e querer quebrar as coisas, assim, nas minhas primeiras improcedências, porque eu sabia que o direito do meu cliente era muito bom. Sim. Eu sabia que a verdade, que a justiça não estava acontecendo.
E como advogado você vê isso acontece, você vê que a justiça não está sendo ocorrendo, dói. Sim, é verdade. Só que você tem que entender que o advogado ele é um prestador de serviços e não alguém que vai trazer obrigatoriamente resultados, Sim. garantias. É importante que as pessoas saibam disso. Então você tem que aprender a saber que até o cliente mesmo, que nem sempre, por mais que você tenha que as decisões vão ser exatamente como você espera, mas que se você contratar um profissional de qualidade que já passou por decisões Sim. desfavoráveis, você vai ter uma chance maior de ter um sucesso. Isso, porque de fato quem vai julgar vai ser um magistrado que tem suas formações, suas convicções. Assim, sempre vai ser possível um recurso para um segundo grau de jurisdição. Isso. Do mesmo modo que o juiz passou por isso. Vamos dizer que o pai do... Sei lá, mas vamos dizer que o vô, o tio, ou o melhor amigo desse outro juiz trabalhava na Caixa, ele dizia, rapaz, o que tem de gente desajustada que dá prejuízo para a Caixa, que não fecha a conta, e ele passou a vida escutando isso. Aí quando ele pegou ele disse, rapaz, esse aqui é um das... Então, assim, você vai vivendo e aprendendo né? Doutor Pedro, uma questão muito interessante que o pessoal sempre fica na dúvida nas relações de consumo, não é? Tem diferença se eu vou até uma loja, compro um produto, levo para casa, eu fui fisicamente até a loja, vi o produto, comprei, fui até em casa e falei assim, não, esse produto não é muito legal não gostei. Ele não tinha nenhum defeito. Eu é que não gostei muito dele. E a pessoa que compra pela internet, né, que não foi até a loja e mandou trazer o produto. Assim, a pessoa, quando faz uma compra, ela pode desistir do produto simplesmente porque não foi muito com a cara? Como é que funciona isso? É bem interessante que o nosso Código de Defesa do Consumidor traz a respeito disso, que nas compras online ou à distância, porque quando o código foi feito também existia a possibilidade da compra pelo telefone, né? Essas coisas. Então o código até traz uma menção a essas a compras à distância, né? Não só online. Você tem um direito de arrependimento, que é por mera liberalidade você desistir da aquisição daquele produto, daquele serviço, dentro do prazo que a lei dá, que são de 7 dias. Certo. A contar ou do recebimento do produto ou do fechamento do contrato, o que for mais benéfico para o consumidor. Legal. Nas compras presenciais, você não tem o direito de trocar o produto nem por mera liberalidade e nem se ele apresentar um defeito. Um defeito não que a gente sabe, eu estou falando defeito aqui para facilitar aqui um pouco, mas o que a gente sabe que a gente está falando, na verdade, é o vício, né? Que o vício, o defeito, na verdade, ele é um acidente de consumo que vai trazer ali um dano físico ao consumidor, né? Diferente do vício, que é o problema no produto ou o serviço. Então, me perdi agora. Não, mas você estava explicando que se você na compra física, não necessariamente você vai conseguir simplesmente, olha, eu não quero mais não. Né? No caso, existem alternativas, né, que o fornecedor tem que adotar, né? Exato. Na compra física, complementando aqui, que eu acabei me perdendo aqui, nós conversamos tão bom tantos assuntos. Não, é massa. E na compra física, mesmo que o seu produto está presente um vício, a loja não é obrigada a substituí-lo de imediato, muito menos por uma mera liberalidade. O que o nosso Código de Defesa do Consumidor diz? Que quando você foi oportunizado a conhecer aquele produto, a vê-lo, testá-lo, conhecer as suas características, você não tem o direito de simplesmente desistir daquela compra em nenhum prazo. E nem se aquele produto apresentou um problema um dia ou 2 dias depois daquela compra que você trocou, a loja é obrigada a substituir imediatamente. O que a nossa lei diz é que a loja tem o dever de reparar aquele produto. Ah, sim, legal. Certo? Então a loja tem o dever de reparar aquele produto no prazo de 30 dias. Certo. Não reparando dentro desse prazo, é que aí você pode escolher uma das 3 hipóteses que o nosso Código de Defesa do Consumidor dá, que é restituição do valor pago, substituição daquele produto que apresentou problema, ou o abatimento proporcional, que é se você gosta muito daquela loja, sabe que foi só aquele produto que deu problema, você quer comprar uma coisa até mais cara. Aí você usa como crédito e legal. Compra. Mas aí é para isso aí mesmo se apresentando um problema. Aí o que as lojas fazem, né? Porque o grande X da questão é você ganhar o mercado. Claro. Com políticas que sejam mais vantajosas até mesmo que a lei. Então, algumas lojas dão um prazo de 2 ou 3 dias para aquele produto ter problema, de você levar lá e realizar aquela substituição. Mas é um prazo que elas dão por mera liberalidade. Eu sei, porque ela quer fazer isso para agradar o cliente, não porque a lei impõe, né? Não porque a lei impõe, exatamente. Que legal, cara. E assim, já é tanto assunto interessante, mas para encerrar esse nosso episódio, né, sem prejuízo de outros, né, que a gente pode agendar. Mas uma questão que também muita gente fala, né, que assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica no caso de extravio de bagagem, se aplica o CDC, ou se aplica a questão da legislação internacional, né? Porque tem uma convenção que trata sobre isso. Esse tema aí eu posso falar um pouquinho, porque foi como eu escrevi até a minha monografia da faculdade em termos de conclusão de curso. Nós tivemos uma decisão em 2018 que determinou que para os voos internacionais seja aplicado as convenções internacionais em prol do Código de Defesa do Consumidor.
Uhum. mas isso vai apenas para os voos internacionais. Ah, Para interessante. voos nacionais, continua se aplicando a lei brasileira. E digo mais, para os voos internacionais, por mais que aplique-se as legislações internacionais, o Código de Defesa do Consumidor também continua sendo aplicado. O que vai mudar, na verdade, são algumas normas que Ah. tangem especificamente quanto ao dano material. Ai, que massa. O dano moral ele não é mencionado nas convenções e nas tratativas internacionais. Entendi. Então, o dano extrapatrimonial ele continua valendo para os voos internacionais, de modo que o Código de Defesa do Aham. Consumidor continua sendo aplicado para a avaliação desses danos extrapatrimoniais. Em regra, a principal diferença que você vai ter aí dos voos internacionais para os voos nacionais é no extravio de bagagem. Aham. Que se o bagagem foi totalmente perdida num voo internacional, você vai receber um limite de indenização de 1.110, Hum. que equivale mais ou menos a $1.100. É uma moeda que eles criaram lá nas convenções. Certo. E aí, digamos que você tá com um notebook, uma bolsa. Eu tive uma cliente já que tinha R$100 mil de itens dentro da bolsa. Não acredito, não. Comprovadamente, sim. Fala-me, Nossa Senhora. E despachou e perdeu, e a gente entrou com a ação. E o juiz deu um dano moral elevado, deu acho que R$20 mil de dano moral. Mas, como a gente comprovou os itens, Aham. eu acho que ele deu esse dano moral mais elevado. Mas o dano material, ele limitou-se Sim. ao que a convenção dizia. Que interessante, Mesmo tendo cara. todas as provas lá, tudo direitinho. Mas seguiu esse precedente vinculante, né? Assim que eu entendo o raciocínio, né? Como as companhias aéreas atuam em vários países, né? Elas têm que ter uma segurança jurídica na atividade que elas desempenham, né? Conforme, né, o território que elas vão estar pousando e decolando avião, né? O problema é que eu não conheço nenhum consumidor que foi chamado para elaborar essas. Foi só o pessoal das companhias aéreas. Para se prever, é verdade, viu? Então, aí, esses tratados, as convenções, eles são bem menos vantajosos do que o Código de Defesa do Consumidor. A aplicação deles, foi até o que eu coloquei na minha conclusão de curso. Eu entendo que foi um retrocesso Sim. no nosso código que é tão vantajoso ao consumidor. Mas, pelo menos, quanto ao dano extra patrimonial, permanece a nossa legislação ainda. E por mais que haja essa segurança jurídica para as companhias aéreas, eu acho que para o passageiro foi bem ruim. Com certeza. O exemplo que você citou, não é? No caso aí, a pessoa tinha assim, um valor muito considerável na bagagem despachada, né? Então a gente chama até atenção para quem for fazer uma viagem internacional, tenha muito cuidado com o que vai despachar na bagagem, porque se eventualmente ela for extraviada e não for recuperada, o máximo que você vai se receber de volta já está tabelado, não é isso? Tabelado. A exceção é se você declarar que está transportando aqueles itens no momento do embarque. Ah, tem essa O possibilidade. Luan Santana uma vez fez isso. Ele tinha um casaco da Gucci ou era da Chanel que valia R$35 mil na época. E aí ele não pôde levar na mala de mão esse casaco, porque era muito grande, ele despachou. Ele indicou que tinha despachado esse item e foi extraviado. Eita, interessante. Aí realmente eles são obrigados a indenizar acima do limite se você declarar antes que estava Ah. transportando aquele item. É muito bom essa informação. Doutor Pedro, olha, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui, viu? São informações preciosíssimas. Eu acho que a gente tem uma gama de coisas que a gente pode orientar as pessoas que nos acompanham, não é? No sentido de se prevenirem, as cautelas, porque é algo que envolve a vida de todo mundo. Todo mundo, assim, é consumidor de alguma coisa, não é? E, eventualmente, as pessoas que nos acompanham também podem ser fornecedores, né, de produtos e serviços. Então, as suas orientações, explicações, de uma forma muito didática, simples, direta e objetiva e sincera, sobre todos os aspectos, para a pessoa saber onde está pisando, né? Eu acho que ficou um programa muito legal e a gente te agradece demais a tua presença, viu, doutor Pedro? Muito obrigado, eu acho que você me resumiu bem numa frase. Rápido, objetivo, sincero, eu sou em todas as áreas, tudo que eu faço é assim mesmo. Para mim, mais uma vez aqui é uma honra estar participando do segundo episódio. Sim. Vai, como eu disse no começo do primeiro, vai brilhantar muito para mim estar no hall de convidados tão brilhante que tem nesse canal. E para mim é uma honra estar com esse primão aqui, que é uma referência, defensor público. Valeu. Eu tô começando minha trajetória, já tô aqui nesse programa, para mim é uma honra. Então, pessoal, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e curtir todos os outros convidados também. Muito obrigado. Doutor Pedro. Cara, muito obrigado, viu? E queridos amigos, queridas amigas, nós não existiríamos sem vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Continue nos acompanhando, viu? E pra gente é sempre um prazer, uma alegria e uma honra poder ter vocês aqui conosco. Um grande abraço e fiquem sempre com Deus. Tchau.